Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da biologia e o tema especiação e evolução humana. Continuando o assunto especiação. Quando a gente fala em especiação, você já sabe então que nós falamos aí de um processo de formação de novas espécies. Entram aqui, alguns fatores importantes. A questão do isolamento geográfico, que pode levar ao isolamento reprodutivo. Então aqui nós temos um ancestral hipotético e a partir desse ancestral hipotético nós temos uma possibilidade de uma irradiação adaptativa. O que explica o gambá, o morcego, o veado, o coelho, leão marinho, raposa, babuíno e guaxinim terem o mesmo ancestral, mas terem características muitas vezes morfológicas diferentes. Uma questão que explica a possibilidade de uma irradiação evolutiva, uma irradiação adaptativa. Dependendo do ambiente em que eles vivem, o ambiente seleciona o mais apto para aquele ambiente. E aí, então nós temos o que nós chamamos de mecanismos de especiação. Os mecanismos podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Isso aqui, às vezes o aluno acha que tem que decorar. Então eu coloquei até um texto bem simples aí que vocês possam acompanhar, mas não tem muito o que decorar aqui não, gente, é mais entender. Mecanismos pré-zigóticos, a palavra zig está associado a par. Então o que é o mecanismo pré-zigótico? É um mecanismo que ele acontece antes da formação do zigoto, ele impede a fecundação, não chega a formar o zigoto. O mecanismo pós-zigótico é um mecanismo que ele chega a formar o zigoto, mas esse zigoto ele é inviável ou ele é estéril. Então, mecanismos pré-zigóticos impedem a fecundação. Mecanismos pós-zigóticos impedem a formação de indivíduo reprodutivamente viável. A especiação, então, resulta em grupo de espécies diferentes, pois os diferentes grupos não mais conseguem se cruzar livremente, existindo mecanismos biológicos que impedem a reprodução. Mecanismos esse, conhecido então como pré-zigóticos e pós-zigóticos. Vamos falar primeiro dos mecanismos pré-zigóticos, quando o zigoto nem se forma. O mecanismo pré-zigótico, a gente pode citar aqui o isolamento de habitat, ou ecológico. Leões vivem na savana, tigres vivem na floresta. Então você não vai ter aqui a cópula entre esses animais, porque eles estão isolados em relação ao seu habitat. É chamado de isolamento de habitat, ou isolamento ecológico. Temos ainda o isolamento sazonal ou estacional, quando duas populações elas amadurecem reprodutivamente em épocas diferentes. Então não adianta nem você colocar elas em contatos, porque elas amadurecem em estações diferentes, em épocas diferentes. Então chamamos de isolamento sazonal ou estacional. Temos ainda o isolamento comportamental, também chamado de etiológico comportamental ou etiológico. Aqui nós temos os padrões de corte, em que normalmente os machos fazem ali, canto, malabarismo para chamar a atenção das fêmeas. E as fêmeas vão escolher aquele que tem a cópula que mais chama a sua atenção, que tem o movimento, ou o canto que vai chamar a sua atenção. Então, os padrões de corte são incompatíveis. Muitas vezes o padrão de corte de uma espécie não combina com outra espécie, ou a fêmea não aceita aquele padrão de corte. As fêmeas só aceitam machos depois de um complexo ritual de corte, típico para cada espécie. Então, quando a gente pensa em canto dos pássaros, cada espécie tem o seu canto característico. As fêmeas só aceitam machos depois de um complexo ritual de corte. Esse tipo de isolamento nós chamamos de isolamento comportamental, em que algumas fêmeas, então, não aceitam determinados machos pela incompatibilidade do ritual de corte. Isolamento mecânico. Isolamento mecânico é quando você tem a seguinte situação, em que as estruturas masculina e feminina elas são incompatíveis, uma incompatibilidade mecânica. Órgãos copulatórios incompatíveis pode ocorrer também em plantas. No caso de plantas, quando você tem estruturas ali relacionadas a peças florais incompatíveis. Então, mecanismos pré-zigóticos, que o zigoto não se forma, pode ser isolamento de habitat, pode ser isolamento sazonal, pode ser isolamento comportamental ou ainda isolamento mecânico. Com relação aos mecanismos
pós-zigóticos, em que o zigoto não se forma. Aqui nós temos a inviabilidade do híbrido, o embrião não se desenvolve ou o indivíduo morre antes da maturidade sexual. Nesse caso aqui, é devido à inviabilidade do híbrido, a uma incompatibilidade. O embrião até, se forma, mas ele não se desenvolve, ele acaba morrendo antes ali da maturidade sexual, ou seja, esse híbrido ele é inviável. Segundo tipo de mecanismo pós-zigótico é um mecanismo que talvez você já ouviu falar, chamado de esterilidade do híbrido. Nós temos aqui o seguinte exemplo, nós temos aqui a égua e o jumento. A égua, quando ela copula com o jumento, forma a mula. A égua possui 64 cromossomos. Quando ela sofre meiose, ela forma óvulos com 32 cromossomos. O jumento possui 62 cromossomos. Quando ele forma espermatozoide com 31 cromossomos. 31 mais 32, nós temos mula, que tem 63 cromossomos. Veja que 63 cromossomos nem é o número da espécie, Ele está relacionado a um número intermediário. Então a mula, o que acontece? Ela produz gametas que não são funcionais, produz gametas que são inviáveis. Então a mula é um híbrido e não produz gametas funcionais, não produz gametas viáveis. Fazendo um resuminho do que nós já comentamos, então, os mecanismos pré-zigóticos são mecanismos que impedem a fecundação. Podemos citar incompatibilidade de órgãos reprodutivos, um isolamento mecânico, incompatibilidade bioquímica entre gametas, diferença comportamental, que podemos citar aqui os rituais de corte, incompatíveis, mecanismos pós-zigóticos. Podemos citar mecanismos que impedem a formação de um indivíduo reprodutivamente viável, a mortalidade do embrião após a fecundação, inviabilidade do híbrido ou ainda a esterilidade do híbrido. Agora vamos ver alguns exemplos bem interessantes. Nós temos aqui um isolamento ecológico ou de habitat que acontece entre a rana aurora e a rana catesbiana, duas espécies de rã. Isolamento ecológico ou de habitat por quê? Porque a rana aurora vive em água de rios, enquanto a rana catesbiana vive em poças d'água. Então estão isoladas em relação ao seu habitat, isolamento ecológico. Isolamento etológico ou comportamental, que envolve rituais de acasalamento, rituais de corte. É o macho, muitas vezes, se exibindo para a fêmea. Nesse caso, esses rituais de corte, eles podem ser incompatíveis. A fêmea pode não aceitar o ritual de corte. Então nós chamamos de isolamento etológico ou comportamental. Em plantas, nós temos ainda uma possibilidade de um isolamento mecânico. Quando as pétalas, aqui eu coloquei para vocês diferença ali morfológica, que evitam esse acasalamento ou a polinização. Determinadas flores só são polinizadas por determinadas espécies de aves, por exemplo, ou por uma espécie de inseto, ou é só por abelha, devido à questão da forma da corola da flor. O que é a corola da flor, professor? A corola da flor está relacionada ao formato das pétalas. Corola, nós falamos do conjunto de pétalas. Então aqui você tem tipos de flores e estratégias de polinização diferentes. As flores podem atrair então insetos, as flores podem atrair morcegos, podem atrair ali diferentes agentes polinizadores devido à cor, a formato, a odor. Então o formato da corola incompatível com determinado polinizador. O que é a corola? Conjunto de pétalas, essas pétalas em formato diferente. Aqui nós temos uma seguinte situação, um isolamento gamético. Nós temos duas espécies aqui de ouriço do mar, o ouriço do mar púrpura e o ouriço do mar vermelho. Apresentam isolamento gamético. Vivem no mesmo ambiente, só que eles têm aqui gametas que são incompatíveis. Quando apresentam gametas que são incompatíveis, temos o que nós chamamos de isolamento gamético. Para a gente poder entender como isso pode ser cobrado, convido você a resolver dois exercícios aqui comigo. O primeiro exercício diz assim: de forma não tão rara, a imprensa divulga a descoberta de uma nova espécie.
Mecanismos de isolamento geográfico e ou reprodutivos contribuem para o processo de especiação. Associe os exemplos listados na coluna 1 com os respectivos mecanismos de isolamento reprodutivo apresentados na coluna 2. Então eu vou citando aqui e a gente vai tentando se ajustar, de acordo com o que a gente considera correto. Florescimento em épocas diferentes, desenvolvimento embrionário irregular, alterações nos rituais de acasalamento, rituais de corte, meiose anômala, impedimento da cópula por incompatibilidade dos órgãos reprodutores, isolamento mecânico, isolamento estacional, inviabilidade do híbrido, esterilidade do híbrido e isolamento comportamental. O que nós podemos citar como exemplo de isolamento mecânico? O número 5, né? Impedimento da cópula por incompatibilidade dos órgãos reprodutores. Exemplo de isolamento estacional. Florescimento em épocas diferentes, está falando de estações, de épocas, sazonal, diferentes. Inviabilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido, desenvolvimento embrionário irregular. Então, o híbrido formado teve um desenvolvimento embrionário irregular. E nós temos ainda a esterilidade do híbrido. Nesse caso, uma meiose anômala. É o caso lá da égua e do jumento que formam a mula. Uma meiose anômala, né, porque apresenta números cromossômicos ali incompatíveis. Isolamento comportamental, sobra então para a gente aqui o número 3, alterações nos rituais de acasalamento. Envolve isolamento comportamental, que envolve aí rituais de corte, rituais de acasalamento. Uma questão do Enem aqui, falando de algumas raças de cães domésticos que não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Ainda assim, não forma novas espécies. Nós falamos sobre isso, né? O que acontece que ainda são considerados da mesma espécie é por conta que mantém ainda a questão do fluxo gênico. A letra E fala manutenção do fluxo gênico entre as raças. Raças ou subespécies são indivíduos que podem apresentar diferenças, mas ainda mantêm o seu fluxo gênico. Legal, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.